Está conosco hoje o nosso amigo Renildo. Às 19 horas, a política vai ser. Boa noite a todos. Nós estamos agradecendo a Jesus pelas bênçãos do encontro, agradecendo ao nosso mentor espiritual da casa, que acolhe a todos com sua equipe, Augusto César Neto, todos os nossos companheiros encarnados que trabalham na organização e na direção da casa, para acolher todos nós. Não só os encarnados, como também os desencarnados, né? Onde nós podemos e devemos fazer este encontro bênção de humanidade, bênção de fraternidade, e que, sobretudo, os bons espíritos possam nos auxiliar a entender que a vida não se resume a nascer, crescer, viver e morrer. Mas, sobretudo, possamos compreender a nossa realidade de espíritos imortais e que nestas oportunidades N recursos nos são oferecidos gratuitamente pela vontade de Deus, pela vontade do nosso Mestre Jesus, em favor de todos nós, para que possamos ter uma jornada cada vez mais harmoniosa, mais equilibrada, e possamos ir ampliando, através de todas as reencarnações que já passamos e que chegamos aqui hoje, de modo que nós possamos continuar ampliando o nosso entendimento da vida, dessa nossa realidade, desse período de encarnados, sabendo, sim, que nós teremos aflições aqui e dificuldades também inerentes ao cotidiano, né? Inerentes à própria existência, né? Então nós precisamos ir trabalhando determinados sentimentos, construindo virtudes, tais como calma, não aquela calma de ficar numa rede, não é? Ou deixar as coisas acontecer, ou dormir achando que a transformação do planeta vai acontecer da noite para o dia, né? A hora que nós estivermos dormindo, a hora que acordarmos, as coisas já mudaram. Não é assim. A construção de um planeta melhor, sabedores, nós estamos num período de muita violência, de muita dificuldade, que é um período de transição, para adentrarmos um mundo melhor, onde o planeta Terra não vai acolher mais espíritos na condição de expiações. Mas prova sim ainda porque, não é, o crescimento, o progresso continua e continuará sempre. Fomos criados simples e ignorantes, saímos do seio do Criador por vibrações específicas, descendo, fazendo uma caminhada de descida ao mundo da matéria, e no reino nominal nós agora estamos fazendo uma caminhada inversa, ou subida, ou na direção do Pai, que nos acolherá agora com autonomia de vida, com sabedoria, com valores autênticos de filhos de Deus. Então é uma caminhada onde o aprendizado se faz constante e a todo momento. E no lar, especificamente, nós devemos estar atentos, porque o lar é a primeira escola, não é? É o primeiro tempo que nos vai acolher com vista à nossa melhoria, ao nosso progresso, não é? E sendo a primeira escola, nós temos que tomar consciência da função de cada um, cada espírito ali reencarnado. Todos os espíritos têm na sua intimidade as questões masculinas e femininas, ou a razão de sentimento, não é?
Mas nas reencarnações, ora vai transitar no masculino, ora vai transitar no feminino. Então, os compromissos são de todos nós. A evolução será para todos nós. Então, nas funções de pai ou de mãe ou mesmo de filhos, nós temos que compreender o que nos cabe fazer, o que nos cabe oferecer no terreno do próprio sexo, não é? Ao ambiente, a construção de um ambiente espiritual, um ambiente harmônico, não é? Então nós viemos à casa espírita, e é bom, e é necessário que nós tenhamos consciência disso, embora hoje tem muitas pessoas ouvindo palestras, estudos, né, online, né, no terreno virtual, é bom, é ótimo, não somos contra, pelo contrário, também produz aprendizado, mas um encontro maior, onde nós vamos trocar energias, compreender a humanidade, ver do lado, com possibilidades de trabalho na construção de um mundo melhor, é num ambiente preparado para todos nós, como as casas espíritas, onde nós vamos ter acesso a ensinos doutrinários, porque no Evangelho no lar, ou culto cristão no lar, como que nós vamos falar um pouquinho agora, né? A importância dele, a finalidade deste encontro no lar, né? Buscando sempre uma assistência superior, uma assistência, um amparo maior da espiritualidade, não é isso? Fazendo com que o nosso lar seja um ambiente, né, fraterno, de entendimento e de cooperação. A questão 208 livros dos Espíritos pergunta, Kardec pergunta para os Espíritos, né, se no nosso lar os pais, né, podem contribuir com os filhos, etc. E os Espíritos vão responder que é uma missão, não é? Tem muito a fazer por eles, porque é uma oportunidade de acolhê-los aqui no mundo, como nós fomos acolhidos, não é? E nós sabemos que nós temos necessidade de mais reencarnações, porque nas reencarnações nós vamos progredir, nós vamos melhorar. Esse é o objetivo de reencarnar. E dois objetivos. O segundo é contribuir na obra de Deus, nosso Pai da criação. Na nossa condição de espíritos inferiores ainda, nós estaremos trabalhando como co-criadores em plano menor, devido ainda à nossa fragilidade, à nossa ignorância ainda, o desconhecimento ainda, embora buscado em todos os tempos, nos tempos antigos, não é? Na nossa intimidade sempre houve, não é? Aquelas indagações, né? Para que a própria vida? Qual o nosso destino, não é? O que fazer aqui, né? Para que se vamos morrer, né? Ou como Jesus nos ensinou no processo da desencarnação. E aí nós vamos abrindo devagar o entendimento da vida, que é uma sequência natural. A vida é única. Agora, as reencarnações, as personalidades, são milhares por necessidade nossa. Mas todos nós, daqui a 150 anos, nem na parede capaz de ter fotografia da nossa personalidade hoje, não é assim? Mas o eu, o Filho de Deus, continua. Mesmo aqueles que ainda praticam a iniquidade, as complicações, nesse momento de transição dos falsos profetas, não é? Da condição do próprio planeta Terra em transição, onde nós vamos ver as mais variadas aberrações através dos nossos irmãos equivocados, através da imprensa, seja rádio, televisão, né? Empurrando para todos ali coisas que a gente pode denominar como lixos mentais, não é? Então nós precisamos ter uma certa vigilância, um entendimento das ocorrências, porque oportunidades estão
estão sendo dadas para todos. Agora, nenhuma ovelha do Pai se perderá. Aquele que nós julgamos, né, que é o autêntico carcará, não é isso? Que semeia a discórdia, não é? Que falseiam as verdades com as mentiras, não é isso? Então nós temos que tomar cuidado, porque o Cristo é o nosso guia modelo, o nosso condutor. E por isso, além das nossas atividades nas casas espíritas, onde, além dos conhecimentos doutrinários, do aprendizado do próprio Evangelho, no lar nós vamos ter oportunidade de especificamente trabalhar o Evangelho com os nossos filhos, os nossos cônjuges, né? Com os nossos amigos, que por acaso estiver lá, fazendo uma asepsia do lar, porque nós já compreendemos que nós vivemos num campo onde nós ainda temos dificuldade de compreender, apesar da ciência já trazendo para nós, não é, os campos fonéticos, né, os campos mórficos, né, a ciência trazendo essas questões dos campos através das unidades atômicas, não é isso? As movimentações dos elétrons, onde nós, para reencarnarmos na matéria, dependemos desses elementos necessários. Não é? Então, todo cuidado e a vigília, como dizia Jesus, né? Olhai, orai, vigiai, é uma necessidade constante para que os nossos lares não sejam assaltados por violências, não só do mundo material, como também de forças que nós ainda não vemos, não enxergamos no mundo visível. A advertência que Jesus fez várias vezes, que o apóstolo Paulo tem aqui vários versículos aqui, anotando essas advertências, sem contar o cuidado do Paulo que falava, que ele dizia, né, melhor dizendo, né, ele dizia, há uma nuvem de testemunhas. Então, é assim que nós vamos dilatando essa percepção do mundo real. Nós vamos compreender que somos espíritos imortais e que o espírito encarnado, que nós chamamos de alma, não é? Mesmo internado num vaso excepcional, como dizia o Paulo, não é? Que por necessidade nós temos de estarmos aqui ainda. Porque é um local de aprendizado, é um local de fixação dos valores superiores. A gente aprende no mundo espiritual também, estuda no mundo espiritual, mas há uma necessidade de fixação aqui, e os 5 sentidos que nos proporciona ampliar isso, ao mesmo tempo também ele é limitante. Porque, para enxergarmos, nós vamos precisar dos elementos da própria luz, para que o nosso cérebro interprete as questões que envolvem o nosso pensamento, a nossa realidade, do eu, do Espírito, do Filho de Deus. A minha realidade é que não desaparece no processo de desencarnação. Então, se nós vamos dilatando esses entendimentos, procurando compreender isso, esse entendimento vai facilitar a nossa caminhada. Vai facilitar a escola que nós estamos aqui vivendo, sem ficar preocupados ou mesmo enganados com as atividades turbulentas, na maioria das vezes, do cotidiano. Não é? As dificuldades que nós temos nos relacionamentos, nós vamos perceber isso através de quê? Quando nós começamos a olhar para dentro de nós, nós vamos ver que nós somos ainda extremamente egoístas, extremamente orgulhosos, vaidosos, não é isso? E que a matéria ainda impõe para nós uma carga muito grande. E os materialistas estão aí, não é? E eles conseguem blindar o quê? Os carros, não é? As latarias dos carros. Conseguem blindar os vidros, os pneus, não é? As janelas, as portas com muro alto, com segurança, com câmeras. Não é? Isso tudo aqui pode fazer, mas e a nossa segurança interna? Quem que vai blindar? E nós temos aprendido com o próprio Jesus e com os Espíritos que sem o Evangelho de Jesus nós não conseguiremos blindar. Não é?
Então, nós precisamos de compreender o mecanismo da própria vida, analisando os próprios pensamentos, os sentimentos, os exemplos. Né? Porque a dificuldade no mundo não é que não possa ter posses ou ser, não ter nada, porque cada encarnação nós vamos ter as oportunidades que nós precisamos. E o Espírito vai reencarnar como mulher ou como homem, atendendo a sua necessidade, que para o Espírito independe. Aqui é que nós acostumamos, não é? Se eu pergunto para uma mulher se ela quer já vir como homem, ela fala, prefiro vir como mulher mesmo, né? Homens, né? A gente brinca muito, né? Brincamos na casa que nós militamos muito com uma senhora que ela falava umas coisas lá do marido, né? E eu falei, você pode brincar com ele, que na próxima ele já pode vir como mulher, arrancar aquele bigodão, mudar o entendimento da vida, não é? E compreender a vida, entender essa realidade. Que aqui é muito passageiro, pergunta os mais idosos se não passou rápido, se a coisa aconteceu. Né? E na juventude a gente fica ainda muito iludido nas buscas, a maioria necessárias, não tenhamos dúvida, as necessidades das questões materiais, mas o que nós precisamos compreender é que as questões da matéria vão ficar aqui e a dificuldade nossa não é possuí-las, é o que nós fazemos destas possibilidades, das riquezas que nós recebemos do plano maior, não é? Se nos envaidecermos e nos orgulharmos e ficar blindando dessa forma, que nós, de um modo geral, temos essa tendência, já que somos espíritos imperfeitos e a matéria ainda prevalece para todos nós mais do que as questões espirituais, nós entendendo isso, compreendendo que estamos num processo de caminhada, nós vamos compreender que o que vai nos prejudicar na desencarnação chama-se de fato apego, porque nós não vamos levar nada, não tem como levar. Mas aí ficamos atormentando às vezes os familiares, e gera discussões até depois que desencarna, não é? Geram problemas, geram processo de justiça, briga, neto, não sei o quê. Toda a família é importante. Aí a gente vê as notícias dessa natureza, mostrando ainda os interesses humanos, interesses de espíritos imperfeitos. Se nós compreendemos o ser integral, o espírito como senhor da vida, não é? O corpo espiritual, que é o que o Paulo cita nas apresentações, nas materializações de espíritos, não é? Nas comunicações com o plano espiritual, através do corpo espiritual, que nós chamamos perispírito, que outros também dão outros nomes, e o corpo físico, que há uma necessidade do porquê estarmos aqui. Mas o quanto evoluímos já do passado, né? Já veio a primeira lei de justiça, o causa e efeito, tudo isso é condição vibratória do universo, gente. Não é? Aí veio Jesus trazendo a lei de amor, exemplificando na prática. Ele conta várias histórias, né? Várias lições através de parábolas, de ensinos. Né? Tem uma parábola fabulosa que muitos teólogos, né? Considera a parábola das parábolas, ou o evangelho do evangelho, que se chama o filho pródigo, não é isso? Que Deus nos concede as coisas, tanto é que o filho mais jovem chega para o pai, não é isso que conta? Pede a sua herança, os seus bens, e o pai dá, divide com os dois, porque tem outro filho em casa, não é? A parábola chama-se o filho pródigo, mas poderia ser chamada de a parábola de dois filhos, um obediente e um desobediente, não é? Então, nós vamos ver um egoísta e o outro pródigo, conforme, né, de um modo geral, nós temos aprendido, né? E o pai cede ao mais novo e dá para ele todos os bens que ele teria direito. Um pai zeloso poderia falar, não posso fazer isso, você tem ainda pouca experiência, é imaturo, vai fazer bobagem, não é?
Mas Deus concedeu. Deu o outro também, a parte do outro, né? E aí o filho, em poucos dias, foi, como se diz por aí, né, viver a vida, não é? Viajou para terras distantes, não é? Começou a ter uma vida dissoluta, não é? E veio uma grande crise e quando ele assustou, tinha acabado todos os bens que fazia, compunha aquelas amizades, não é? Compunha com ele e outros as festividades dos locais, não é? E aí, quando acabou tudo, ele pensou, e agora? Aí ele procurou uma pessoa, não é? Tipo um empresário da época, o empresário mandou ele ir lá para a fazenda dele cuidar dos porcos, não é isso? Tratar os porcos com alfarrobas, não é? Que era o alimento principal na época da alfarrobeira, né? Que é o nome da árvore que produz esses alimentos, né? Tinha alguns outros também na época, né? E ele foi lá tratar e sentiu vontade, alimentou do próprio alimento dos porcos. Os porcos representam ali vida instintiva do reino animal e olha onde que ele caiu. Ele teve uma queda das quedas, vamos dizer assim, não é? Aí vem a parte importante que nós precisamos lembrar a todos os instantes, porque na nossa caminhada tivemos muitas quedas, muitos equívocos, muitos erros. E o Pai pacientemente, sem, não é, negar a assistência constante, não é, esperou o momento certo e ele, certo dia, pensou consigo, levantar-me-ei, irei ao meu Pai, pedirei perdão aos céus e ao meu Pai, porque pequei contra ele, e pedirei para não me tratar mais como um filho, mas como um dos seus servos, que tinha tudo lá nas terras dele, lá, os trabalhadores lá da fazenda do pai dele. E ele não ficou naquele plano teórico, não é? Ele poderia pensar assim, meu pai sendo, não é, um senhor com posições firmes, não é, exigentes, com o crime que eu cometi, dilapidando esse patrimônio, né? Eu não vou ser aceito, não vou ser perdoado, não é? Em tese, não é? E aí ele tomou a posição firme, levantou e foi. Chegarei lá e direi isso a meu pai. E quando ele estava longe, conta a narrativa, que o pai o viu e saiu correndo e o abraçou. Não sei como, porque naquela época, né, os senhores de certa idade andavam com aquelas túnicas longas, né, com cajado, andava calmamente para mostrar que tinha experiência, que amparava a todos, que estava à disposição de todos, não é isso? Mas a parábola de Jesus conta é assim, mostrando a alegria do pai, vai ao encontro do filho, dá beijos, né? Os judeus ficavam dando beijos nos outros assim, não, naquela época, né? Beijou o filho, ficou alegre, o filho foi, repetiu aquilo que ele pensou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me deu a oportunidade de ser como um dos seus servos. E o pai alegrou-se, chamou o servo, mandou matar um cevado, não é isso? Reuniu-se imediatamente os músicos e começou uma festança, vamos dizer assim. E a festa continuava, e o irmão mais velho, que é o que a gente chama de obediente ao mesmo tempo de egoísta, né? Chegando do campo, escutou a música na casa e perguntou para o servo: o que está acontecendo? Ah, sabe aquele seu irmão que estava perdido, foi embora? Né? Ele voltou e seu pai, né, mandou matar um cevado e está regozijando a volta dele. E ele ficou triste, ficou chateado e ficou lá fora não querendo entrar na casa, até que o pai veio ao encontro dele, explicou para ele, e ele falou: não, eu te sirvo a vida inteira, nunca recebi
um cevado para comemorar com os meus amigos. Foi isso que ele disse, né? Nas nossas palavras, naturalmente. E aí, não é? O pai explicou para ele: você está comigo todos os dias, tudo que é meu é teu. Não é? Esse seu irmão estava morto agora. Voltou, está vivo, não é? E nessa parábola nós temos que observar que quando ele se aproximou do pai, antes do pai dizer para o servo, né, ou pedir ao servo para preparar o cevado, falou com ele: coloque roupas limpas, né? Troque as roupas, coloque um anel no dedo dele, né? Troque os seus chinelos, né? Deve ser chinelo naquela época, né? Então, a gente fica prestando atenção a esses detalhes que o evangelista, ou que Jesus é que falou, o evangelista notou, não é isso? Que o pai ampara sempre. Ele, primeiramente, foi procurar lá o Senhor, não é isso? Que deu um emprego. Mas com tantas oportunidades que nós temos de ir direto na fonte para que nos auxilie também os nossos companheiros de jornada, nós, enquanto não saturar as experiências com o nosso próximo, nós não procuramos ou não fazemos aquela ligação com o Pai, aquele encontro que o Pai está aguardando e que nos abraça. Então, quando ele fala de trocar as roupas, na verdade, trocar os modos, revestir, não é? Renovar-se. Nós precisamos. Quando ele fala no anel, nós temos que pensar nas questões das próprias mãos, que são instrumentos de trabalho para todos nós. Quando fala nas sandálias, nós temos que pensar nos pés, que é o que nos sustenta, nos faz caminhar, e nós precisamos de caminhar sempre, né? Então, nós vamos apropriando dos ensinos, ou da essência dos ensinos de Jesus, lembrado pela doutrina espírita, mas ensinado por Jesus, que é o nosso mestre maior. Mas que no momento ou outro dos tempos passados, por equívoco, por não termos capacidade de entender, não é? Achávamos ainda que o trabalho seria externo, de culto exterior. Mas está escrito lá em Lucas, no capítulo 17, 20 e 21, não é? No 21, no versículo 21, Jesus diz que o rei, no 20, ele diz que o reino dos céus não vem com aparência exterior. E o 21, Jesus diz que todos os ensinos com referência ao reino de Deus, e o próprio reino de Deus está na nossa intimidade, está dentro de nós. Então nós não vamos buscar nos templos das condições exteriores. Não estamos falando contra templo nenhum, porque o local de oração é qualquer lugar. Todos nós, nenhuma ovelha se perderá nesse sentido, seja qual religião. Mas nós vamos avançando e vamos apropriando dos recursos para entender essa nossa caminhada. É necessidade nossa, é aquele momento íntimo que nós começamos a interrogar a nós mesmos o nosso papel, o que nós fazemos, o porquê das dores, do sofrimento, das dificuldades. E aí nós vamos entender que viver não é tão difícil, mas conviver nós temos ainda dificuldade. Mas essa convivência também é um processo de renovação mental. É um processo de conhecer nós mesmos. Não se fala aqui muito sobre a forma íntima, né? No conhecer a nós mesmos, conforme Santo Agostinho diz aí no Livro dos Espíritos, né? Na questão 919. Então é assim que os ensinos vão chegando até nós, e nós, trabalhando através das vivências do dia a dia, as emoções, que são reações da própria vida, que nós vamos ter raiva, que nós vamos ter medo, que nós vamos ter tristeza, vamos ter alegrias também, não é? Mas vamos ter preocupações, não é? Mas nós precisamos
precisamos mudar o foco, a maneira de compreender ou de encarar essa realidade para gerar um futuro melhor para todos nós, contribuindo com aqueles que estão na nossa retaguarda, aprendendo com os que estão na vanguarda, com os espíritos sábios, né? Quantos emissários que Jesus enviou ao planeta em todas as épocas. Até na Idade Média foram muitos, né? Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, muitos e muitos missionários anônimos, não é? Favorecendo a própria humanidade, para muitos de nós olharmos para ele, mas como é que pode uma pessoa ficar fazendo essas coisas, não é? Como nos tempos modernos aí, como Matheus Calcutano, Dulce, não é? Divaldo Franco, Chico Xavier, né? Aquele lá de Sacramento, não é? E muitos outros que estão por aí vieram e deram um recado assim de uma forma na maneira de pensar, de sentir, não é? E de falar, e de viver. Então, se nós estamos aqui num processo de busca da verdade, porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, nós temos que entender que nós ainda não detemos essa verdade. E a própria realidade que nós vemos, por isso que o Emmanuel diz que a nossa mente é como um espelho, né? Captamos, mas só refletimos essa imagem. O espelho capta, a imagem reflete de acordo com as suas condições. Ele não muda a realidade que ele está vendo, o espelho, não é isso? Mas conforme a condição do espelho, se for um espelho fraturado, ele vai, né, refletir de acordo com a sua condição. Assim é a nossa mente, o nosso eu. Não é? Então, nós, nessa caminhada, temos construído uma realidade para nós. E essa realidade é que nós enxergamos a maioria das vezes. Por isso que dá a briga do futebol, um vê a mesma cena 500 vezes e fala, foi pênalti. O outro time adversário, não foi, não derrubou, não teve força suficiente, não sei o quê, e vai por aí. Não é? Com todas as instrumentalizações atuais, né? Todos os equipamentos tecnológicos que é permitido, né? Mas você vai perceber que a realidade, por mais próxima, na verdade, não se toca aos instrumentos, não é? Por isso que nós aprendemos aí na ciência, que se nós olharmos, não é, a luz em movimento, ela pode ser interpretada como partículas ou como ondas, não é isso? Se nós estivermos olhando para uma bola quicando, nós vamos ver uma só, né? Mas se nós virarmos para cá e tirar uma fotografia, nós vamos ver 20 bolas quicando, né? Então, é assim que nós vamos progredir, nós vamos melhorar e alcançarmos os corações sábios um dia, porque somos filhos de Deus, e o determinismo divino, e não o nosso, o determinismo divino é a perfeição, é a felicidade plena. Agora, se nós compreendemos que essa verdade, a verdade de Jesus, era curadora, não era? Por quê? Porque o sentimento dele, os pensamentos dele e as palavras eram coerentes. Isso é curador, isso é verdade. O que significa, infelizmente ainda, mas que vai mudar, que para nós vivemos ainda num terreno, vamos dizer mais claramente, de mentiras, não é isso? Mas estamos aprendendo que as palavras, os exemplos, exercícios, provêm do nosso pensamento. E o nosso pensamento provém do sentimento. É esse sentimento que vai dignificar. Por isso o mecanismo da evolução acontece na nossa mente, gente. Através das emoções, nós levamos para o campo das ideias. Quando levamos ao campo das ideias, nós vamos ponderar nas respostas e vamos adquirir sentimentos, inicialmente positivos e negativos também, não é? Mas com possibilidade de construir as virtudes.
Nós citamos no início a questão da calma. Quanto necessitamos de calma? Calma é uma virtude ativa. Nem aquela de prostração, de ficar aí sem fazer nada, não é? Porque quem não quiser ter problemas no mundo aqui não pode fazer nada, não pode falar nada, não é? Porque vai ser criticado, vai ser, não é? Testado, vai ser aferido. E dentro dos nossos lares estará sempre a aferição maior. Por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, é interessante que no versículo 34, Jesus fala assim: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. As pessoas interpretam, na maioria das vezes, errada, não é? Porque Jesus, o príncipe da paz, vem trazer a espada. Sendo que quando Pedro arrancou da espada, lá cortou a orelha de um soldado, Jesus condenou a ação do Pedro, falou: vai, entra a espada. E com ferro será ferido com mesmo, não é isso? E ainda consertou de brinde a orelha do soldado, não é assim que aconteceu? Então, essa cola aí dentro dos terrenos ou dos campos eletromagnéticos é possível quando nós adquirimos condições de movimentar conscientemente esses valores no terreno da matéria, quando nós estivermos já numa condição de espíritos evoluídos, porque seremos coerentes com os sentimentos, com os pensamentos e com as falas, e aí produziremos curas autênticas. Mas por hora nós temos que contentar com a dor, com as doenças, mas nós temos que saber que a doença no corpo físico, ela é efeito, ela é consequência. As causas são anteriores, estão no espírito, na casa mental, né, no perispírito, arquivado ali os nossos erros, ou as causas dos nossos problemas hoje, e a misericórdia nos joga nessas condições, para quê? Para restabelecer a harmonia do espírito imortal, do eu imortal, porque o corpo físico, independente da doença ou não, ele tem prazo de validade, não tem, Antônio? Ou tem alguém que espera que ele vai desencarnar aí? Não é? Já nasceu com o bilhete de volta, não é isso? Já vem com o bilhete que vai voltar. Lamento informar para vocês, cada um tem um número aí, não é? É só aguardar aquele momento de ser chamado, não é isso? Eu sei o número de todo mundo, mas eu não falo, porque eu também não quero olhar, não. Né? Então, nós compreendendo essas questões, nós vamos abrindo esse próprio Evangelho, os ensinos de Jesus, para fazer com que no nosso agir diariamente, nós vamos trabalhar o reino dos céus. Como é que Jesus fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. Aí nós ficamos preocupados com o dia da manhã. Vem Jesus no Sermão do Monte, fala: não andeis preocupados com o dia da manhã, cada dia os seus problemas. Não é? É isso que nós temos que entender. E isso não é falta de planejamento, de programação, não, porque aquele filho pródigo, quando ele disse: levantar-me-ei, irei ao meu pai, direi isso e aquilo, que eu sou digno, não é? E caminhar é um planejamento, é um programa. Ele planejou aquelas ações, é o que nós devemos fazer, mas não cair no terreno das ilusões, conforme um grande produtor rural, certo dia, outra palavra que Jesus conta, não é? Ele encheu todos os seus celeiros, e eram muitos. E aí ele começou a pensar com ele mesmo, né? Já sei o que eu vou fazer. Vou construir novos celeiros, derrubarei estes, farei celeiros maiores, e vou guardar toda a minha produção, e vou falar com a minha alma, né? Coma, viva, né? Se deleite. E aí Jesus conta e fala assim: pobre engano, não sabe que hoje mesmo à noite o Pai ou Deus pedirá contas à sua alma, né? Ou seja, desencarnação prevista, não é?
porque é num terreno falso. Se temos a oportunidade de ter facilidade, vamos dizer assim, de angariar recursos, nós temos que ter cuidado com o que fazemos, não é? Todos nós aqui presentes, não é a nossa profissão, advogado, médico, professor, auxiliar de serviços, não é? Ou a função paterna ou função materna, não é isso que vai nos diferenciar. Não é isso que vai nos definir. O que nos define, na verdade ou de verdade, é o que nós fazemos com estes recursos, como professor, como outra profissão qualquer, como oportunidade de servir. É isso que vai nos definir. Tem muitas piadinhas por aí, né, de São Pedro chegando lá e falando: quem foi você? Eu fui o médico. Não quero saber a sua profissão, não, né? Não, mas o que é que você fez? Não, eu trabalhei lá. Não quero saber o que você fez, não quero saber quem que é você. Então, nós vamos aprendendo, é assim. Para isso, a necessidade de nascer de novo, segundo Jesus. Quem não nascer da água, não poderá ver o reino dos céus. Está lá em João, capítulo 3. João Evangelista, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 10, nós vamos ver lá, né? Essa questão da discussão de Jesus com o doutor da lei, que compreendia essas coisas. Tanto é que Jesus chama a atenção dele: como que é? Se é doutor da lei, não sabe essas coisas? Não é? Aí ele dá uma de desentendido e fala assim: mas como que é a gente já velho, voltar a nascer de novo, virar criancinha, entrar no ventre da mãe, não é? Aí Jesus, passa esse sermãozinho nele e conclui, né? Quem não nascer da água, nem do Espírito, não poderá entrar. Agora ele não fala só de entrar no reino dos céus, porque agora ele incluiu a renovação espiritual. É isso que os Espíritos veio trazer em nome de Jesus, por coordenação de Jesus, por orientação de Jesus. E nós vimos quantos Espíritos trabalharam a codificação: São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, Fênelon, né? Bispo Morlot, Fênelon, Sócrates. São inúmeros. E que às vezes a gente passa ao lado, né? Não busca, não entende, não é? Como o tempo passa muito rápido, eu queria trazer para vocês alguns pontos com referência a esse culto no lar, a finalidade. Porque vir aqui nós já sabemos os recursos que nós recebemos aqui, recursos materiais, através das energias, não é assim? Recursos mentais, de reequilíbrio, não é? Os recursos espirituais que nós necessitamos, saímos daqui às vezes carregadas, baterias carregadas, né? Mas nós temos que entender esse processo, porque aqui nós viemos e buscamos e aprendemos. É como o próprio nascimento nosso no mundo da carne. Primeira concepção, né, assim? Depois aquele, como é que chama? Desenvolvimento, né? Depois o nascimento. Assim também nos ensinos de Jesus e dos Espíritos. Primeiro aqui nós, né, vamos ter a possibilidade de acolher esses valores, não é? É o que nós chamamos um processo de concepção. Mas se nós não tiver agora aquele período de germinação, período de desenvolvimento daquela mente, daquele nascente, não é? Se nós não trabalharmos isso, pode acontecer o quê? Um aborto no meio do caminho, né? Saímos de carro, na próxima esquina ali, uns amigos nos fez de qualquer maneira e nós deixamos as emoções falar nos aspectos negativos, né? Ficamos com raiva, aí fica irritado, não é? Fica complicado com o outro e há na intimidade ali, não é? Uma reação que pode desencadear num ressentimento, num ódio, e até na violência, como nós sabemos que acontece por aí, às vezes numa pequena coisa, e às vezes não é um acidente, foi um incidente,
Fechou, não aconteceu nada, né? Tá, você tomou as providências, a pessoa também, né? Aí o que aconteceu? Você veio aqui, está aqui com o processo de concepção, abortou ali na esquina. Perdeu tudo. Então nós temos que entender o processo. Por isso que nós temos que viver no cotidiano, no dia a dia, e o culto no lar vai formar uma asepsia do nosso ambiente, onde vai amparar todos os moradores do lar, porque nós aprendemos, dentro das coisas invisíveis, a própria psicosfera que reina nos ambientes. Aqui nós sentimos muito bem da vontade de ter aqui, depois que todo mundo foi embora, por exemplo, né, arrumar uma cama e ficar aqui, né? E os espíritos estão aí, mas o ambiente tão protegido que vamos, a maioria, né, talvez, podem ficar na alta até, né? Então, é um ambiente protegido. E o nosso lar, como é que está? Sendo que é o berço número 1. É a primeira escola da vida para todos nós. Então, os Espíritos nos aconselham, porque Jesus exemplificou isso. Jesus introduziu o primeiro culto cristão, não era falado cristão ainda, porque isso foi bem depois da desencarnação dele, através do Lucas, né, que usou a palavra cristão, os seguidores, porque antes eram os seguidores da casa do caminho, não é? Os seguidores do Nazareno, do crucificado, tinha muitas formas de dizer, não é? Então, Jesus é que implantou isso lá na casa do Pedro, um dia estava conversação lá, não é? Nada produtivo, coisas assim, que não trazia benefício nenhum, né? Pelo contrário, às vezes comentários, né? Que se entendessem bem das possibilidades do pensamento e encontraria ali, né, alguma captação desses pensamentos, complicando o ambiente. Jesus instituiu o primeiro culto no lar. E Jesus explica para eles, abre lá uns pergaminhos e fala, Pedro, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Diz assim, Pedro, o que faz o pescador quando vai levar os seus frutos, né, o fruto da pescaria para o mercado? Aí o Pedro falou assim, nós escolhemos os melhores peixes, aqueles outros, não é, que é considerado que não serão aproveitados, ninguém vai querer comprar ali aqueles restos, não é? Pedro respondeu e faz isso a escolha. Aí Jesus vai e faz uma outra pergunta. E o oleiro? O que faz o oleiro para operar, não é, as formas ali no barro e tal? O que acontece? Bom, ele vai trabalhar com as mãos o barro, né, fazendo a forma que ele deseja fazer, transformar o barro, né, num objeto de arte. E aí Jesus insiste na terceira pergunta e fala para ele, vem cá, e o carpinteiro? O que o carpinteiro faz, não é, para construir essas peças, né, aparelhar equipamentos necessários para a melhoria nossa, etc. Aí Pedro, ele vai usar o enxó, vai usar o martelo, né, vai usar aquele outro instrumento, a plane, né? Vai usar esses equipamentos para aparelhar e formar aquilo que ele também conhece. E aí Jesus vai e diz para ele assim, olha, no lar também é assim. Nós vamos ter que escolher o melhor, assim como você não escolhe o melhor que você pode ofertar para o mercado, os melhores peixes, aquelas coisas que não servem, a gente, né, entrega para a natureza resolver, né, a sua utilidade que tem, não é isso? Na mesma coisa, nós não vamos formar, através do barro, ideias, né, obras que nós precisamos também formar. O que nós estamos fazendo? E Jesus pergunta para nós, é muito mais, o que fazer de especial? Porque fazer bem, os fariseus também faziam. Oravam, tratavam bem, né, a família, cuidavam da esposa, dos filhos. Eram assim os homens daquela época, né?
mas orava muitas vezes nas esquinas, né? Se mostrando em túnicas brilhantes, etc. E Jesus vem nos orientar nesse sentido, que é o conteúdo, não é? Que vale, não é? Assim como também a questão do carpinteiro para trabalhar essas questões, a necessidade de nós trabalharmos, empenharmos em atingir a própria perfeição. Então, se nós temos os exemplos, Jesus nos ensinou e implantou o culto no lar, e além disso, ele ainda fez pelo menos 3 cultos no lar no campo externo, que eu lembro. Vocês lembram daquele caso do Zaqueu rico, que estava lá na árvore esperando Jesus passar? E ele era maltratado pela sociedade, porque eles chamavam ele de tipo capanga dos romanos, cobrava impostos caros, né? Apropriava das comissões altas, né? E os judeus concordavam com isso, né? Então, os judeus o chamavam de traidor da pátria, né? Vamos dizer assim. E Jesus passa e fala: Zaqueu, dá depressa em descer, que hoje vou cear na sua casa. Aí vai lá, vai fazer explanações, o Zaqueu, a esposa, como diz um padre, que eu tive a oportunidade de conhecer, os Zaqueuzinhos, que chamavam de Zaqueuzinhos. Então, nós vamos ver na última ceia também, ele falando para os discípulos: vai na cidade, na entrada da cidade, vocês vão encontrar um homem com um burrinho com carga, o acompanha até o proprietário e diz para ele que nós precisamos de ceiar na casa dele hoje, fazer a ceia, que era Páscoa, né? Então, Jesus fez o culto no lar. Na casa de Marta e Maria, lembra lá da Marta e a Maria? Uma preocupada em fazer as coisas da casa, a outra lá gastando aqueles óleos caros da época, né? Lavou lá, acho que os pés de Jesus também. E a outra raiou com a outra. Era aqui, eu estou preocupado com tantas coisas para fazer aqui, a cozinha toda, não é? E nós aqui preocupados, e você aí e tal. Aí Jesus vai falar com ela o quê? Cuidado, Maria amada escolheu a melhor parte, ou o contrário, né? Então, nós temos que compreender isso para entender que o culto no lar não é uma questão espírita, uma introdução espírita. E é para todos, independente até de religião. Então, nós vamos reunir semanalmente, num horário específico, para que possa haver a participação dos próprios espíritos naquele momento, e ali vai ser um momento de banquete, né? Como a gente diz aqui, um banquete espiritual, onde o marido, a esposa, os filhos, mais familiares, se tiver convidados, não importa, não é? Por quê? Porque a psicosfera que nós iniciamos a dizer, a psicosfera do ambiente é feita dos pensamentos das pessoas que estão ali e dos desencarnados também. Não é? Aqui na prece inicial nós falamos dos espíritos malfazejos que nos acompanham, fazemos prece, pedimos intercessão, pedimos amparo. Agora, vocês querem fazer uma coisa para, vamos dizer, entre aspas, expulsar, porque os demônios piores estão aqui dentro, não é? As tentações lá, narradas por Jesus, na outra oportunidade, que aconteceu, para falar, aconteceu aqui dentro. É diferente, não é aquela que vocês leem lá ao pé da letra, não. Então, o ambiente que nós vamos formar através dos nossos pensamentos, dos pensamentos dos bons espíritos, é um protetor. Mas, além disso, uma coisa que o obsessor não gosta é essa frequência à casa dos espíritos, né? Teve um médium que começou a ser muito assediado por causa de várias atividades, né? Um médium importante numa casa, e ele foi lá para a diretoria trabalhar, e aí a entidade manifestou e falou para ele assim: eu não sei por que você todo dia tem que ir nesse centro espírita, o que você vai fazer lá? Né? Porque ele não entrava, ele ficava lá fora esperando para que ele saia da reunião, não é? E tal. E outra coisa, não é? Para que leitura do Evangelho todo dia? E agora começou esse culto no lar também? Não é? Tipo assim, você falou umas coisas lá, e eles conversaram com ele, etc.
Então, gente, quer expelir, entre aspas, os demônios, não é? Não tem coisa melhor do que a prece, a leitura edificante, bons sentimentos, bons pensamentos, bons exemplos, boas falas, nem se discute mais essas questões. E o lar vai ficar amparado, porque muitos acontecimentos podem acontecer, eu tinha anotado muitas questões aqui, vou dizer só umas duas aqui, porque está quase 8 horas, não é isso? Falta 2 minutos, né? Então, esse culto no lar, quem não faz, deveria preocupar-se, fazer, para que esteja viva em um ambiente harmônico, um ambiente de calma ou virtude, né? Calma de ficar à toa, né? Isso não é calma, não é? De apaziguar. Onde as diferenças? Porque quando eu disse aqui da espada, no capítulo 10, que Mateus registra, 10, 34, no 36, o Mateus continua escrevendo que Jesus disse assim: e se vós quiserem saber, os inimigos do homem estarão no seu lar, ou os inimigos do homem serão o seu familiar. Olha só, e é no lar que nós vamos receber aquele que nós tivemos dificuldades há 1000 anos, 500 anos. Que o tempo não resolveu, né? Passou várias encarnações, e vamos receber como filho, como irmão, como, né? Cônjuge, né? Aí é uma dificuldade grande de convivência, mas nós precisamos saber que é a oportunidade de acolher, de nutrir, de direcionar. É uma oportunidade de redimir, renovar. Porque se nós não vemos, não compreendemos, nós exercemos fraternidade com os irmãos que estão dentro do lar, com referência a Deus, que está longe, né? Quer dizer, não deveria estar, né? Porque ele, na verdade, está na nossa intimidade, não é isso? Onde está escrito a vez de Deus? Na nossa consciência. Mas nós não abrimos a consciência, não é? Ou ficamos procurando no céu, procurando no inferno, procurando paraíso, e isso não vai acontecer. Então, gente, deixa eu ver só mais, pelo menos uma coisinha aqui, né? Olha só. Nós vamos despertar e acentuar sentimentos de fraternidade. Nós colocamos assim. Nós vamos ter a oportunidade de estudar o Evangelho. Nós vamos abrir naqueles livros. O próprio livro Jesus lá, o primeiro capítulo é o culto cristão no lar, que o Nélio Lúcio dita para o Chico Xavier. E lá fala aquelas questões que eu coloquei, não é? Do pescador, não é? Do oleiro e também do capitão. Não é? Então, olha só, nós temos que trazer Jesus para perto de nós, nos apresentarmos a Ele, não é? Se Ele é o guia, nós temos recursos inúmeros e a providência divina jorra incessantemente em favor de todos nós. Nós é que represamos, e uma coisa represada, ela não permite a entrada dos valores nossos. E só com o trabalho, com o exercício, com o esforço e com a perseverança. Então, por outro lado, com muito esforço, fazer sempre, independente das situações, dos acontecimentos, e persistir. Se tem uma zebra maior um dia, logo em sequência a gente faz, mas é importante cumprir os horários de sempre. Nós estamos agradecendo os nossos irmãos pela oportunidade de estarmos aqui, trazendo o ensino dos Espíritos, né? Trazendo o ensino de Jesus. E aguardando, esperando que novas oportunidades nos sejam concedidas. Aproveitemos as. Vamos em prece vibrar o mais alto possível em favor de todos nós, em favor de todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados, desencarnados, em favor da paz mundial, em favor de toda a humanidade, que em cada rincão do planeta
possam receber na intimidade aqueles mais carentes e necessitados, aqueles mensageiros do Mestre que trabalham, que auxiliam, que levam os recursos necessários a cada um de nós. Nos entendendo como filhos de Deus, como espíritos imortais, a paternidade divina nos ampara constantemente. E nesta oportunidade que nós possamos recolher aqui os recursos de que tanto necessitamos para a nossa caminhada. Sejam recursos materiais, energias salutares, não é? Bênçãos de equilíbrio, de harmonia mental, recursos espirituais para fortalecer o nosso entendimento da vida, aumentando a nossa proximidade com o Pai, que é Deus, amantíssimo Criador de todos nós. E assim nós interrompemos a primeira parte do nosso encontro, agradecendo a Jesus, os mentores espirituais, pelas bênçãos da oportunidade, rogando que todos levemos aos nossos lares a harmonia e a paz reinante neste instante. Que assim seja. Meus irmãos, agora no momento dos passes, pedimos a vocês a gentileza dos celulares desligados, da harmonia no ambiente. Vamos evitar conversação alta e cuidado com o que conversamos aqui dentro para não contaminarmos o ambiente, tá? A espiritualidade continua o trabalho em prol de todos nós. Marcação de tratamento, vocês vão procurar Liliane e Vilma lá atrás. Livros emprestados na biblioteca com a Márcia. Água fluídica no terceiro andar. Médios com colete buscam água para vocês que tem impedimento ou dificuldade de subir escadas, tá? E os livros Conflitos da Alma, R$30, e Roma em mim, R$25. Obras de Augusto César Neto, trazendo o exemplo dele de vidas